Fala galera, aqui é o Ti. E aqui é a Rafa. Sejam bem-vindos ao Ti Rafa. Pessoal, hoje nós iremos falar um pouco sobre ministério, né, Rafa? Sim. E eu queria convidar a Rafa para falar primeiro sobre o ministério. Como que foi aí a sua trajetória no ministério? Como que você descobriu? Tá. No começo, vamos lá. Eu me batizei em 2017. Quando eu era menor, eu já ia na igreja, mas eu ia na igreja católica junto com os meus pais. Aí depois de um tempo, minha mãe parou de ir na igreja católica e a gente começou a ir numa quadrangular no bairro que a gente morava. Mas aconteceu algumas coisas e a gente acabou trocando de doutrina, de denominação, de igreja, e nós fomos para a Assembleia. Eu sempre me identifiquei muito com a Assembleia, até falo pro Thiago isso. E eu fui por muito tempo ali na Assembleia, os meus pais iam, minha mãe, enfim. Só que chegou um tempo que acabou que o pastor da igreja que nós frequentávamos, ele mudou e ficou muito longe pra gente estar indo. E a gente parou de ir. Como a minha mãe não ia, eu também não ia, né? Porque eu era criança, então eu não conseguia ir sozinha. E aí depois não fui mais na igreja. Quando eu conheci o Thiago, eu tinha 15 anos. E aí, ele já ia na igreja, né? Ele já tocava, se eu não me engano. Sim. E aí ele me convidava sempre pra estar indo. Só que a gente sempre morou muito longe, né? Um do outro. Mas acabou que sempre dava certo de eu ir em alguns cultos e tudo mais. E aos poucos começou a dar certo de eu ir todo domingo mesmo. Meu irmão passava pra me buscar na casa dele depois do culto, porque meu irmão também frequentava outra igreja. Então sempre começou a dar certo. E aí a gente começou a frequentar. Mas esse tempo ainda não tinha nenhum ministério que me chamava atenção, sim. O departamento infantil sempre me chamou atenção. Mas eu sabia das minhas limitações, né? Eu sabia que por eu morar longe, por eu não estar tão perto, eu não estaria tão disponível para estar exercendo aquilo com total excelência que se merece, né? E aí vai uma dica, né? Quando a gente tá fazendo uma faculdade, a gente não tem aquele tempo disponível para tudo. Então a gente tem que ver muito bem o que a gente faz, né? Porque a gente não pode fazer desleixadamente também. E aí foi passando os tempos. Nós acabamos indo para a igreja que nós estamos agora, né? Que é a quadrangular. E aí o pastor, na época, falou pra gente assumir os jovens, né? Quando a igreja inaugurou ali. E aí nós fomos colocados nos jovens, assim, né? Fomos para os jovens sem saber nada. Mas assim, nada. E não era uma faixa etária que eu era jovem, sim, ainda somos, né? Mas não era aquela faixa etária que me encantava, mas sim o infantil. Mas eu ainda não tinha essa disponibilidade, igual eu falei anteriormente. Mas ficamos nos jovens, ficamos durante 4 anos. Que era mais adolescente na época ali, né? Era entre 15 até 18, mais ou menos, né? Não era tão jovem. Era mais criança ainda. Que se achava adolescente, na verdade. Mais ou menos isso. E aí a gente ficou nos jovens por 4 anos. E o ano passado, o pastor convidou a gente pra começar a cuidar do Ministério Infantil. E aí isso que despertou muito interesse no meu coração. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre com isso, porque já era um ministério que chamava minha atenção. E aí eu comecei no Ministério Infantil. As pessoas às vezes perguntam, né? Os juniores perguntam muito, como que eu sei qual é o meu ministério, né? Meu ministério, como que eu descubro o meu ministério? Eu falo pra vocês que eu não sei também como que eu descobri o meu ministério, mas assim, eu falo que aqui eu senti algo diferente dentro de mim. Não é algo, eu acho que o seu ministério é aquilo que você não faz forçadamente, sabe? Vamos combinar. Eu amo o meu trabalho profissional, tô falando, eu amo o meu trabalho. Amo o que eu faço, mas muitas das vezes, dependendo do onde você trabalha, fala a verdade. Se fosse pra você receber a mesma coisa, mas você fica em casa, o que você iria escolher? Então, às vezes você não ama realmente aquilo que você está fazendo. Acho que o ministério é aquilo que se você recebesse R$1 milhão, você não mudaria o que você faz. Então, se você recebesse agora R$1 milhão, você mudaria o que você faz? Se sim, é porque você não vive o seu propósito, o seu ministério. E o Kids, ele me chama muita atenção de diversas formas. E em agosto de 2022, que inaugurou a Igreja da Criança... Foi assim que a gente casou. Assim que a gente casou, inaugurou a Igreja da Criança, nós ainda não éramos líder do Kids. Aí eu já dava aula no Kids, mas a gente não era os líderes ainda. Aí no começo de 2023 que a gente assumiu essa liderança do Kids e tudo mais. Mas é algo assim, encantador. Eu falo, muitas das vezes as pessoas falam assim pra mim lá na igreja: nossa, você já fica com criança de segunda a sexta-feira e ainda aqui na igreja você fica com criança também? Eu falo, porque eu gosto.
não vou falar, criança não é fácil, porque para você participar do ministério infantil de uma igreja, você tem que gostar de criança. Porque elas são difíceis? Elas são difíceis. São crianças, elas estão se conhecendo ali, elas estão desenvolvendo a sua personalidade e é difícil. E mais ainda, quando a gente fala ali na questão de igreja, deixando um pouco a questão de escola, porque ali eles não estão numa escola, eles estão numa igreja, você não sabe o que passa na casa delas, para elas terem aquele comportamento. Então, às vezes eles estão passando por tantas brigas em casa, com pai e mãe, vendo tantas coisas, que às vezes ali é o momento que eles têm de chamar a sua atenção, ganhar um abraço, ganhar um beijo, ganhar um carinho, sabe? Ter uma brincadeira ali com o adulto, uma brincadeira saudável. Então, o Ministério Infantil, ele tem meu coração. Não que os juniores não tenham, eles têm também o meu coração. Eu falo que o ano passado, quando a gente teve um encontro ali na igreja com os juniores, teve um destravar na minha mente. E, enfim, esses 2 ministérios aí é o que me encanta. Falou bastante, hein, Rafa? Eu acredito que tudo que a gente passa contribui para o nosso ministério, para o nosso propósito, né? Tudo que a gente foi forjado, por exemplo, Davi mesmo, né? Davi, ele não chegou e matou um gigante do nada. Ele matou um urso, ele matou um leão, ele cuidava das ovelhas, ele estava ali o tempo todo cuidando das ovelhas, sabe? E o momento que Davi foi exposto, o momento que Davi foi honrado, foi o momento que ele estava lá cuidando das ovelhas e vieram na casa dele para poder honrar a vida dele, para poder ungir a vida dele, sabe? Então, às vezes, o que você está fazendo aí, cuidando dessas ovelhinhas, pode parecer uma coisa muito simples, que ninguém está te valorizando aí, mas vai vir alguém de fora para poder honrar a sua vida. Tenho certeza nisso, sabe? Por muito tempo eu participei de ministério de louvor, né? Desde 2009 eu me interessei por música, na época eu jogava bola, né? Enfim, outro dia eu vou contar esse testemunho aí, mas eu machuquei, e aí eu fiz um propósito com Deus, eu falei assim: Senhor, se o Senhor me curar dessa dor que eu sinto no joelho, eu vou te servir, eu vou usar meus talentos aqui dentro da igreja. E naquele dia eu senti que Deus derramou algo na minha vida, e aí eu comecei a me apaixonar por música, comecei a desenvolver. E o Ministério de Louvor na época era só adultos que participavam, né? Não tinha a oportunidade de ter um junior, de ter uma criança participando ali. Mas eu lembro que um dia teve uma banda dos juniores, né, por incrível que pareça, e foi o primeiro culto, primeira vez que eu toquei na igreja foi através de uma banda de juniores, através de um convite. E aí depois disso eu comecei a desenvolver, consegui entrar pro louvor principal, toquei ali durante uns 5, 6, 7 anos ali na outra igreja. E aí quando a gente veio aqui para Quadrangular de Sete Parque, eu assumi o ministério de louvor. Mas o engraçado é que olha como o Senhor vai preparando. Na época, o meu líder de jovens era quem é meu pastor hoje. E na época, quem era que ajudava ele no louvor nos cultos de jovens era eu. Eu estava ali disposto e hoje eu sou o líder do louvor da igreja dele. Então o Senhor ele vai preparando tudo. Então pode parecer que é uma oportunidade muito pequena que você está recebendo. Estão me jogando para as crianças, estão me jogando para a salinha, né? Lá na nossa igreja a gente nem chama de salinha, de igrejinha, nós chamamos de igreja da criança, porque é uma igreja da criança mesmo. Nós vamos fazer um vídeo falando somente sobre isso, como que funciona, toda a logística, as aulas, tudo mais. Vamos mostrar alguns vídeos, mas falando sobre ministério, o Senhor foi me preparando, sabe? Eu cheguei no Ministério de Louvor, né? A gente passou pelo trabalho dos jovens, a gente viu, assim, querendo ou não, jovens frios, que isso foi nos desanimando, porque a gente fazia o trabalho e não tinha o envolvimento, sabe? Foi um trabalho ali que demorou para poder engrenar, a gente conseguia fazer coisas diferentes, mas quando a gente não fazia, os jovens não, porque os jovens é assim, né? O jovem tem que ter uma embalagem diferente, tem que ter uma forma diferente de você atrair. Se você não fizer, se você não fizer esse movimento aí, não vem os jovens, sabe? Então a gente participou de tudo isso para que quando a gente cuidasse das crianças, quando a gente cuidasse dos juniores, a gente pudesse entender a importância de começar da base, né, Rafa? Com certeza. Então, assim, quando o trabalho dos juniores surgiu, a gente vai fazer um vídeo falando somente sobre isso também, porque tem todos os detalhes que a gente quer contar, mas quando o trabalho dos juniores surgiu, a gente percebeu isso, né? Que essa transição de uma geração para outra era importante, sabe? Então, eu tenho certeza que tem algo que queima no seu coração, pode parecer que você não tem preparo, mas eu te dou 3 dicas. Você precisa orar, você precisa planejar e você precisa começar. Não adianta só você ficar sonhando, você ficar orando, você ficar, mas é top, eu tenho um propósito, mas você não coloca no papel o que você precisa fazer para começar. Começa a estudar, começa a pesquisar, começa a correr atrás das coisas. Mas eu não tenho recurso, eu não tenho orçamento. Suba ao monte. Você só vai viver provisão se você subir ao monte. Abraão não viveu a provisão ali embaixo, ele viveu a provisão lá em cima, quando ele se posicionou. Então, toda visão tem uma provisão. Então,
se posicione, sabe? Vai, estuda, vai atrás, vê o que tem que fazer e começa, né? Começa pequeno. O trabalho dos juniores a gente começou dentro da sala do pastor, bem apertado. Com 7. Com 7. Aí depois começou a ter 20, 30, e a gente fazia no estacionamento ali, fechava 2 vagas para fazer, sabe? Então, assim, o trabalho ele vai pegando forma, vai criando corpo, era somente eu, né? A Rafa ficava no Kids, aí tipo a Rafa começou a me ajudar. Hoje nós já somos em 4 líderes e estamos formando os juniores para tudo isso, tá? Então esse vídeo que a gente trouxe aqui é para poder motivar você a ativar o seu ministério. Eu tenho certeza que o ministério é muito mais do que uma ocupação que você faz ali na igreja. O ministério ele tem a ver com o discipulado. E a igreja, ela é geracional. O que é geracional? São gerações. Todo culto é o primeiro culto de alguém. Todo dia é o culto que alguém pode ser batizado, que alguém pode ser ativado, é o dia que alguém pode estar começando. Então precisa ter esse aprendizado constante, sabe? Ao mesmo tempo que, acredito que eu e a Rafa, nós iremos ser pais e nós iremos aproveitar tudo isso, sabe? Então, o ministério, muitas vezes, nas igrejas, é sinônimo de sobrecarga. É sinônimo de cansaço. Fardo, peso, né? Mas por quê? Porque é a nossa culpa isso. A gente não prepara uma nova geração, a gente não entende o maior legado que Jesus deixou, que é o discipulado, é formar discípulos. Então eu tenho certeza que nós estamos te ajudando aqui, discipulando a sua vida, discipulando o seu ministério. Então faz acontecer, não fica com medo, não fica... Isso. Seja forte e corajoso, né, Rafa? Como Sansão, amigo de Deus. Ser forte e corajoso é você se preparar e você ir com medo, porque o medo não vai passar, mas você entende aquilo que você carrega, né? Eu acredito que a Rafa tá superando um grande obstáculo que é a timidez, né, Rafa? Ah, sim. Para estar aqui, esse foi um dos vídeos que ela mais falou. Então, comece porque eu tenho certeza que quando você colocar o pé, o Senhor vai colocar o chão e você vai ter vitória, porque você não luta com estatura, você não luta com escudo, mas você luta pelo Senhor dos Exércitos, né? O seu ministério é muito mais do que a sua capacidade física. Amém. Mas a sua capacidade ministerial, espiritual e tudo mais. Amém. É isso? É isso, vocês sabem quais são os nossos ministérios e nós queremos saber hoje de vocês, né? Comenta aí, escreve pra gente. Se você é do Ministério Infantil, ó, toca aí. Eu amo o Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor é um dos ministérios que eu mais gosto, mas quando a gente entende que você pode formar, né? O Ministério de Louvor ali é um momento que a gente está adorando junto, mas eu me vejo com muito mais importância ali formando novos discípulos do que simplesmente lá em cima do altar entregando uma adoração, porque isso aí todo mundo deveria estar fazendo, sabe? Sim. Então eu trabalho para que um dia a igreja nem precise de um Ministério de Louvor. Para que um dia a igreja só precise chegar ali e começar a adorar, independente de ter uma pessoa puxando a fila ou não. Então, enquanto isso, hoje eu vou ministrar o louvor lá na igreja, mas eu não estou desmerecendo de maneira alguma. É um ministério que eu amo, eu componho muitas canções, eu toco muitos instrumentos, mas eu entendi que o Senhor me chamou para fazer discípulos, para pregar o evangelho a toda criatura, e as ferramentas que eu uso isso é formar pessoas e automaticamente também ajudar famílias nisso. Então, tenho certeza que você aprendeu com esse vídeo. Compartilha com mais alguém. Curte, Comenta, se inscreve. É nóis, Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.